Certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. Tudo começou em 1970, registrado na ata da paróquia Nossa Senhora do Rosário de Pompeia. Encontro alegre, vibrante, tentando converter e lançar na luta. Foi obra de Deus. 3 casais inexperientes. Foi tudo assim muito de repente. Não teve nada de preparação. Nem eu não sabia que eu estava indo lá que eu ia servir para alguma coisa. Eu pensei que eu estava indo lá para assistir um retiro. Tinha muitos testemunhos que a gente ficava assim, né? Era coisa assim bem forte, que a gente falava, nossa, expor a vida deles, contar o que eles já tinham feito, aprontado, uma experiência de tudo, gente. Eles faziam coisas lindas pra gente. Aí eu achei aquilo tão lindo, quantas pessoas se dedicando para nós, os outros casais estavam assistindo lá. Nossa, achei isso uma doação maravilhosa, que a gente não está acostumado a essas coisas. Todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Em 1989, o grupo de pastoral familiar que se reunia lá na paróquia de Santa Inês fez uma avaliação e percebeu como não havia avanço, sempre os mesmos casais. Eram casais da Santa Inês, casais de outras paróquias, que se reuniam mesmo com a finalidade de ter uma pastoral familiar mais organizada. Mas, como não tínhamos assessorias da pastoral familiar nacional, que a gente nem sabia da existência, a gente trabalhava com uma metodologia muito simples, tipo reflexões, assistência a alguns casais em crise que a paróquia podia apresentar através de visitas. Mas o número continuava o mesmo. Então, Dom Moacir, a um certo ponto, ele fez uma proposta. Vocês fazem uma viagem com um grupo de casais pelo Brasil afora, para ver as experiências que existem no Brasil sobre a família. Já fomos para Juiz de Fora. Juiz de Fora, nós conhecemos o Padre Dalto, que inclusive ele trabalhava na CNBB com pastoral familiar. E aí nós continuamos a viagem, fomos para o Rio de Janeiro, onde nós encontramos um grupo de ECC. Aí nós voltamos para Rio Branco, como nós tínhamos material praticamente exclusivo deste movimento familiar cristão, nós começamos a usar aquela dinâmica, mas a gente percebia que era muito complicado, porque a gente não tinha uma referência, uma experiência, só a teoria para traduzir em prática ficava mais complicado. Até que chegou um padre da CNBB, com Dom Moacir, da na Santa Inês. Aí nós conversamos e ele fez a proposta, mas é rápida, por que vocês não entram no ECC? Conheçam. Então ele foi embora e a gente foi refletindo. O nosso problema era pastoral familiar. Como é que nós vamos organizar a pastoral familiar? Então chamamos um assessor da CNBB, que era um canadense. Então ele disse que do que ele viu, o que se adaptava melhor a nós aqui era o serviço chamado DCC. Praticamente deu a visão
correta do ECC como serviço paroquial, né? Ele nos explicou e então quando eu pus em votação com os padres, todos aprovaram que fosse o ECC como serviço paroquial, que depois de eles passarem por essa espécie de retiro, né, eles se engajariam num primeiro momento mais na vida, acho que familiar, e depois já um pouco mais em serviço, uma tarefa na igreja, uma pastoral, e finalmente o aspecto social, político, etc. Até que nós fomos pedir para Dom Macedo que nos colocasse em contato com algumas dioceses onde o ECC estava implantado. Então, nós fomos procurar Manaus. O pessoal de Manaus não tinha ou estrutura, ou dinheiro, ou vontade de acompanhar a gente. Entramos em contato com Belém, ele dizia, não, vocês procurem Manaus. Aí voltamos para Manaus, aí respondeu, procurem Porto Velho. Fazer o quê? A gente não sabia o que da existência do Nacional, a quem recorrer. Então nós entramos em contato com Goiânia. Então, de Goiânia responderam, se vocês quiserem, vem um padre e 2 casais para falar para vocês sobre o ECC. Então nós nos preparamos, juntamos todos os casais interessados, e aí veio um padre e um casal. Então eles passaram um dia inteiro apresentando para nós o ECC e deixaram para nós um escrito à mão, porque computador ainda não existia. Então eles anotaram tudo em vários papéis, seria ter um histórico ter conservado, não é? No museu e nos arquivos do ECC. Então era um quaderno escrito como é que a gente devia organizar um ECC. Aí passamos um dia inteiro estudando isso. Então nós, através daquele papel escrito, nós montamos um ECC lá no Colégio da Imaculada Conceição. Aí era um grupo de casais que era encontreiros e encontristas. Mas a gente não tinha uma ideia de um ECC nacional. Nós tínhamos só uma ideia de uma experiência tipo pastoral familiar, encontrar casais, animá-los para a valorização da família, para estreitar laços comunitários e paroquiais, mas nós não tínhamos uma ideia de que poderia ser o ECC. Eu depois descobri com a chegada aqui, mas sucessivamente, depois de 2, 3 anos, do casal Kleber e a esposa, que vieram aqui para realmente atualizar a gente sobre o que é o ECC. Então nós praticamente fizemos o primeiro. Quem participou gostou demais, porque tinha aquela possibilidade de seguir aquelas palestras e de ouvir, palestras muito interessantes, e depois criou este laço de continuidade. Mas veja bem, o ECC é missionário, então começou a convidar outros casais. Se interessaram também pelo entusiasmo dos primeiros, porque o segredo de qualquer movimento, qualquer ação apostólica é o entusiasmo com que você apresenta uma experiência vivida. Então aqueles casais ficaram tão empolgados e animados que começaram a convidar. E assim se realizou o outro ECC, sendo que o primeiro foi considerado o primeiro. Aí nós continuamos fazendo encontros mensais, né? Um pós-encontro com a equipe dirigente. Depois participamos também de encontros nacionais, aí tivemos uma visão diferente. Assim, pai. Então foi uma experiência
interessante no sentido que foi pela vontade de iniciar algo novo aqui na nossa diocese, sem saber as consequências positivas, claro, que esta decisão podia nos trazer. Então, a gente lembra essa história aqui porque realmente foi um ECC implantado nesta área distante do Brasil que ninguém queria assessorar. E nós chegamos aqui. Depois, através destas assessorias, então nós conseguimos reorganizar o ECC, como hoje certamente é um exemplo em toda a região amazônica e no Brasil inteiro. Vamos seguir com fé tudo que ensinou o homem de Nazaré. Ei, irmão, vamos seguir com fé tudo que ensinou o homem de Nazaré. Ele era um rei, mas foi humilde o tempo inteiro. Ele foi filho de carpinteiro e nasceu em uma manjedoura. O ECC ele conseguia atingir aqueles que as comunidades não atingiam, que era a classe média. A classe média continuava a ir à missa, mas não se sentia totalmente à vontade nas comunidades. Então eu acredito que ajudou a acordar na classe média, funcionário público de uma certa expressão, que começaram a ver o Evangelho e ler o Evangelho na sua plenitude, que é parte religiosa, mas também deve levar o amor concreto, deve levar a justiça. E então o ECC foi cada vez se tornando mais estável, enraizado aqui. Ei, irmão, vamos seguir com fé tudo que ensinou o homem de Nazaré. Ei, irmão, vamos seguir com fé tudo que ensinou o homem de Nazaré. Então a gente se preocupava muito com isso, como atrair a família para a igreja. E uma das maneiras, uma das formas de fortalecer a pastoral familiar seria o quê? O ECC, o Encontro de Casais com Cristo. Em maio de 90, tivemos a primeira explicação do que era o encontro. E depois os casais começaram a se entusiasmar e em novembro fizemos o primeiro ECC. E aí nós fazíamos tudo. O grupo era pequeno, né? Participávamos do encontro. E trabalhávamos. Nós assumimos Macedo e Arruda numa época em que já havia um compromisso de um congresso e nós não sabíamos nada a respeito. Então, a história é longa, não dá para a gente também detalhar demais. Quando nós chegávamos às paróquias, nós íamos já respaldados, não só pelo documento nacional, mas pelas orientações que vinha de Kleber e Laureci. Kleber e Laureci era um casal na época da Secretaria Nacional e um grande entendedor do serviço ECC. Eu descobri o verdadeiro Jesus no terceiro encontro do ECC. E o ECC foi um divisor de água na nossa vida. Nossa família passou a ser vista diferente. Nós começamos a entender a nossa missão de pai e mãe muito mais do que antes. Que hoje nós tínhamos um grande compromisso em oferecer bens materiais, em dar escola, em dar saúde, em não faltar nada para os nossos filhos, mas a formação espiritual estava ficando de lado. Nós não sabíamos por onde nem começar, a não ser a catequese.
A partir daí, nós começamos a nos envolver com a paróquia e também começamos a entrar na estrutura do SCC. Fomos convidados para ser da equipe dirigente. Nossa primeira função foi casal montagem no SCC. E depois, também depois do Marcelo da Arruda, fomos casal regional. E até hoje, não mais como casal, mas até hoje eu ainda tenho uma missãozinha nesse regional noroeste, que é ajudar nas formações dos casais da estrutura de direção, da equipe de primeira, segunda e terceira etapa. Não é? Então, não me canso, não tenho medo. Né? Eu acho que uma coisa que ficou muito bem implantada dentro de nós, de mim principalmente, foi a missionariedade do SCC. Eu saí da minha casa, abandonar minha família e ir para onde eu não sabia direito onde ia chegar, como ia ser recebida, mas isso não me preocupava. Né? Então, aquilo que o Evangelho dizia, eu acreditava e eu ia. Né? Eu e meu marido, até enquanto estava vivo, agora eu vou só, porque ele não está mais aqui, né? Mas ele sempre me acompanhou nas missões que eram de casal. A nossa diocese, ela teve a graça de, depois de nós ter bons casais também diocesanos, né? Todos foram muito bem escolhidos. São casais que amam o serviço, porque o SCC, se você não amar, ele não frutifica. Primeiro, você não ama o serviço, você ama o Cristo. Através dele, você ama o Jesus Cristo que a gente descobre lá. A maravilha que é seguir Jesus Cristo naquelas palavrinhas mágicas do SCC, não é? Na doação, na pobreza, na simplicidade, na alegria e na oração. E uma das palavras que mais me marcam, além da missionariedade, é o serviço. Eu gosto demais de servir ao meu próximo, dentro dos meus limites, né, com as minhas deficiências humanas. Então, assim, nós sempre procuramos mostrar para o Brasil que o nosso regional, ele tinha pessoas capazes tanto quanto os outros regionais. O meu primeiro encontro no Conselho Nacional foi em Brasília, quando fomos tomar posse, lá em Brasília. Naquele dia, já era preciso escolher a sede do novo Congresso Nacional. E nós queríamos colocar o Acre como uma proposta de receber, porque nós confiávamos nos casais, sabíamos a capacidade que cada um tinha aqui, né? Todas as paróquias, como trabalhavam naquela época com tanta garra, com tanto entusiasmo. Então, naquele dia, nós nos colocamos como uma proposta para sediar o Congresso. E um padre do Rio Grande do Sul, ele menosprezou a nossa diocese. E dizia que era muito distante, era muito longe vir para o Acre. Eu disse, o mesmo tanto de quilômetros que separa o Acre do Rio Grande do Sul, não tem diferença. Então, se nós podemos ir para o Rio Grande do Sul, o senhor pode ir para o Acre. Então, ficou certo que seria Belém, foi aprovado Belém. Mas o Espírito Santo queria que fosse aqui, não é? E aí foi, Belém desistiu. E lá no congresso, que aconteceu lá em Vitória, nosso nome foi colocado novamente. O padre disse assim, Dom Lino, na época, disse, Belém desistiu, quem se candidata? Aí nós estávamos juntos, o padre Ascuri, o grupo que foi daqui, né? E, vamos colocar o Acre, e todos os outros casais da região norte, vamos colocar o Acre e vamos defender. E colocamos e fomos para lá defender. O padre Ascuri defendeu, né? E foi aprovado, foi assim uma glória. Choramos de emoção, porque nós não esperávamos isso. Então, olha, querida gente que está ouvindo, né, esse pequeno depoimento, nesses 25 anos,
Eu queria deixar para vocês essa mensagem de que servir ao Cristo é uma coisa que não pode passar, que a gente não pode tirar férias, que nós não podemos dizer que vai fazer amanhã. Tudo que nós temos que fazer fazer agora, não é? Porque Ele espera de nós tudo aquilo que Ele não pode realizar, porque humanamente não pode mais. Ele precisa da nossa voz, Ele precisa das nossas mãos, Ele precisa dos nossos pés, para que nós possamos anunciar, para podermos levar todas as famílias essa maravilha que é conhecer o Cristo de verdade, não é? Então, que a gente não deixe jamais que a nossa diocese perca esse respeito que ela tem em todo o Brasil. Então, quero desejar e parabenizar a todos pelos 25 anos do Encontro de Casais com Cristo aqui na nossa diocese. E não olhes para trás. Segura na mão de Deus E vai. O Espírito do Senhor sempre te revestirá. Diga! A gente é diretor espiritual, mas quem trabalha nisso são os casais. Porque o que vocês assumem que deveriam ser responsabilidade do diretor espiritual é algo impressionante. Quantas e quantas vezes esses casais vão de ponta a ponta do regional, visitando diocese, arquidiocese, visitando paróquias e tudo mais, e bispos. O conhecimento que a gente adquire do que é o ECC, da importância do ECC, o que é o ECC diocesano, regional e até mesmo nacional, é um presente de Deus. Eu nunca fui tão grato pela oportunidade que acredito que foi Deus mesmo que me ofereceu, que me possibilitou, né, de assumir esta função. Quantas e quantas vezes eu tive que ausentar-me da minha paróquia, deixando com ministros, para acompanhar o ECC nacional, o regional, ou mesmo diocesano. E, com certeza, não perdi nada. Pelo contrário, só fui enriquecido com tudo isso. É uma lição de vida, de responsabilidade, de garra em assumir essa missão, que muitas vezes eu dizia, meu Deus, parece que eu não tenho o pique, né? A disponibilidade que essa gente tem, e eu às vezes me sentia tão limitado, às vezes que cansado. É um ensinamento mesmo que vocês dão pra gente, sabe? Nós padres temos muito a aprender com vocês. Isso lapida o nosso coração. Foram vocês que ensinaram a gente a amar o ECC e a descobrir a sua importância dentro de uma paróquia. É essa disponibilidade, essa disposição, esta garra que faz com que a gente encontre forças para continuar planejando e ver que tudo pode ser diferente e com mais alegria. Eu sou muito grato com tudo que eu tenho convivido, além de saber que hoje, por conta do Encontro de Casais com Cristo, não tem um pastoral da nossa paróquia que não seja com a presença de casais que vivenciaram o Encontro de Casais com Cristo. Todas as equipes que eu tenho para trabalhar na festa do padroeiro são equipes formadas por casais. Tá ali, equipe de finanças, equipe de ornamentação, um elenco de casais, esposo e esposa. Raramente o esposo está trabalhando numa pastoral e a esposa na outra. Existem casos, mas raramente estão separados, até mesmo na pastoral, estão unidos. É bênção de Deus. Eu só tenho a agradecer. Hoje o padre, ele não tem razão para chorar de tristeza, porque ele conta com um batalhão de casais que lhe apoiam. Isso é sinal do reino de Deus entre nós.
chorar só se for de alegria. Deus seja louvado mais uma vez. Amém. E sejam amados, vivam iluminados. Nossa prece ao Senhor é também pelos nossos vizinhos, por quem vive, trabalha e caminha conosco, Senhor. Que eles achem os seus caminhos, amém, e sejam amados, vivam iluminados. Ilumina, ilumina nossos pais, nossos filhos e filhas. Ilumina, ilumina cada passo das nossas famílias. Ilumina, ilumina nossos pais, nossos filhos e filhas. O serviço social que essa implantação trouxe para a nossa diocese de Cruzeiro do Sul está refletido na terceira etapa, onde nós temos ali não só o engajamento nas pastorais sociais, como nas demais pastorais da nossa diocese. Então, a contribuição dessa implantação tem sido vista por todos nós, não tão somente como a nossa madrinha, mas como um exemplo a ser seguido. Temos aqui um grupo de casais ativos, guerreiros, e que tem conduzido com muita alegria, com muito zelo, com muito cuidado, o encontro de casais com Cristo nessa diocese. E é com alegria que nós parabenizamos a diocese e agradecemos imensamente por todo o cuidado, por todo o comprometimento, por todo esse longo tempo de caminhada conosco. A Diocese de Rio Branco, a Guajará-Mirim, ela foi uma bênção, como foi para todo o regional, mas para Guajará-Mirim em especial, porque foram os responsáveis pela implantação do ECC em Guajará-Mirim e sempre tiveram um carinho muito grande. E a gente só tem a agradecer por todo o carinho do povo de Guajará-Mirim. Além da nossa gratidão, né, os nossos parabéns, e que continue por mais 25, por mais 25. Não se esqueçam de nós, né? Nós continuamos sendo seus afiliados. Foi uma felicidade muito grande para a Diocese de Paraná ser amadrinhada pela Diocese de Rio Branco. A gente continua hoje ainda fazendo com que esse ardor, essa chama não se apague, para que ela ainda venha dar muitos frutos. Essa missão é tão bonita, né, em favor das famílias. A gente vê hoje o quanto as famílias estão precisando ainda desse trabalho. E parabéns à Diocese de Rio Branco, a todos os casais que estão levando aí essa missão a tantas outras paróquias. Me cercas em volta, tua mão em mim repousa, tua ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Para nós é uma alegria muito grande, porque nós acompanhamos um pouco essa trajetória do ECC. E esses 16 anos foram 16 anos assim, de muito trabalho, de muita dedicação. E nós só temos que agradecer e parabenizar a Diocese de Rio Branco por esse trabalho desenvolvido. Nós assumimos a coordenação, sabendo dos desafios que tem, mas vamos fazer de tudo, junto com nossos assessores, tudo que for possível e tiver ao nosso alcance, para continuar esse trabalho tão bonito que foram feitos durante esses 16 anos que o regional ficou na Diocese de Rio Branco. O ECC lá em Humaitá foi implantado em 1996. E a Diocese continua fazendo discípulos, expandindo o ECC naqueles lugares mais distantes
onde muitas das vezes se torna desafios maiores. E continue mantendo vivo esse serviço que é tão bonito e tão gratificante e que faz um bem muito grande para as famílias. Prelazia é uma cidade muito distante daqui da região, devido à estrada, quando está alagado não tem acesso, a gente tem toda aquela dificuldade. E foi feita a implantação agora do ECC primeira etapa em Boca do Acre. O amadrinhamento foi aqui para o Rio Branco, mas quem está acolhendo é a Prelazia de Lábrea. A gente está caminhando, né? Conforme a dificuldade, mas a gente está à frente dos trabalhos, a nossa caminhada está adiante. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor.